Olá, meu nome é Nara Fernandes e eu quero te dar os parabéns por você estar aqui. Se você está aqui, você já demonstrou que você é uma pessoa diferenciada, que está buscando conhecimento, que tem curiosidade, que é uma das características das pessoas de sucesso. Que bom, obrigada por estar aqui. E hoje eu vou falar com você nessa aula sobre vias de acesso. Eu escolhi esse assunto porque realmente muitas pessoas chegam muito no meu direct perguntas sobre vias de acesso. Parece que não é uma coisa muito clara, como cobrar, quando cobrar, como que acontece isso. Primeiro, eu quero te deixar bem tranquilo quanto à tradução dessa questão, vias de acesso. O que que é isso? É o corte ou a cavidade pela qual o cirurgião usa para chegar a um determinado órgão ou estrutura. Então, né, se ele usa a mesma via de acesso, eu tenho uma conduta como faturista, como analista de contas médicas, e se ele usa via de acesso diferente, eu tenho outra conduta. Então vamos lá para a nossa aula. Caneta e papel na mão para você anotar, para você. E se você quiser, fique à vontade para me deixar aqui suas dúvidas, seus comentários, tá? Eu vou gostar muito de te responder, de interagir com você. Então, vias de acesso de cirurgia e remuneração. Estamos falando sobre isso. Na CBHPM, no item 4, ele fala sobre vias de acesso. E 4.1, ele diz o seguinte: quando a cirurgia for previamente planejada para dois atos ao mesmo tempo, ou se no ato da cirurgia chega à conclusão, os cirurgiões, que é o momento de atuar em outro órgão ou outra estrutura, usando aquela mesma via de acesso, essa informação tem que vir anotada na guia TIS e também na descrição cirúrgica, que foi feito pela mesma via de acesso, vem com um M maiúsculo, tá? Se foi feito pela mesma via de acesso, como eu devo proceder? Eu devo pegar a cirurgia de maior porte, se for na CBHPM, cobrar essa cirurgia normalmente, né? Cobrar 100% dela, os auxiliares 30% e 20%, como você já sabe. E a segunda cirurgia, que é a cirurgia do porte menor, eu vou pegar esse porte e multiplicá-lo por 50%. Então, eu vou cobrar as duas cirurgias. A primeira cirurgia, normal, 100% dela, com todos os acréscimos ou dobras previstos. Mas isso é um assunto para outra aula. Mas eu vou cobrar ela normal. E a segunda cirurgia, eu vou cobrar 50% dela, certo? Gente, eu estou falando de uma cirurgia feita pela mesma equipe, mesma especialidade. Não estou misturando especialidades. É importante que isso fique claro e explícito para você, né? Então, vamos lá? Vamos entender na prática o que são vias de acesso em uma cirurgia? Então, aqui, ó, eu tenho uma laparotomia transversal. Laparotomia, gente, é sempre um corte no abdômen, em algum ponto do abdômen. Eu poderia ter um corte longitudinal, assim, ó. Como eu posso ter um corte transversal aqui no baixo ventre, tá? Então, esse corte, ele é muito usado para cirurgias ginecológicas e obstétricas. Então, ele é uma incisão aqui arqueada. Então, aqui, ó, vamos lá, né? Vamos supor que ele fez uma cesariana usando esse corte,
certo? É um obstetra que faz uma cesariana, não é? Um ginecologista obstetra. E usando esse mesmo corte, ele fez também uma esterectomia total. O que que é isso? Retirada de trompas. Então, no mesmo momento, ele fez a cesariana e ele fez a esterectomia total. Eu tenho várias dicas de que essa cirurgia ocorreu pela mesma especialidade e tem indícios de ser a mesma via. Então, 3 ato cirúrgico, 13 região anatômica, 09 o órgão, né? O que que ele atingiu aqui? O útero, né? E 3 as trompas, percebe? Que região anatômica. Então, aqui, ó, pela leitura desse código, eu já tenho alguns indícios de que foi a mesma via. Mas, mesmo assim, é importante que essa informação venha na descrição cirúrgica e na guia TIS, escrito M. E quando você for pedir autorização, se já tiver previamente acordado isso, previamente decidido que vão ser feitas essas duas cirurgias, também você vai mandar a guia SADT com essa informação, M de mesma via. Então, nesse caso, a esterectomia, ela é de maior porte, tá? Ela cobra-se mais. Então, você vai cobrar a esterectomia normalmente e a cesariana 50% dela, visto que se trata da mesma especialidade. Importante também lembrar que na esterectomia há uma previsão de 2 auxiliares e na cesariana há a previsão de um auxiliar. Nesses casos, eu vou pagar 2 auxiliares para as duas cirurgias, tá bom? Então, quando uma das cirurgias prevê um número de auxiliar maior do que a segunda, eu pago o maior número de auxiliares, porque ninguém vai tirar o auxiliar da sala para a mesma especialidade, a mesma equipe, tá bom? Então, essa é a cobrança pela mesma via de acesso, certo? Então, aí acabei de falar, né, sobre os auxiliares. Gente, quem são os auxiliares? São médicos da mesma especialidade que foram convidados pelo cirurgião chefe ali naquele momento para auxiliar na cirurgia. São médicos da mesma especialidade. É importante você ter isso. Então, e os médicos têm que vir relacionado na descrição cirúrgica e na autorização, e qual é a sua função, se de cirurgião ou se de auxiliar. Isso é muito importante para você casar todas as informações e fazer a cobrança, tá? Então, por que, né, que eu falei aquela hora que a cirurgia de esterectomia era de maior porte? Ela é um porte maior. Agora nós vamos ver a outra questão, o 4.2, diferentes vias de acesso. Diferentes vias de acesso quer dizer, eu vou usar uma determinada região anatômica, um determinado corte para ter acesso a um órgão ou uma estrutura, e ao mesmo tempo a mesma equipe vai usar outro corte ou outra cavidade para ter acesso a outra estrutura. Isso acontece muito em cirurgias ortopédicas bilaterais, que são, né, de vias de acessos diferentes e acontece frequentemente para cirurgias plásticas, tá? Então, aqui eu trouxe um caso de uma cirurgia plástica muito comum com o lábio leporino em criança, né? Que é aquele lábio cortado. Geralmente, a criança que nasce com o lábio leporino cortado, ela também tem uma fissura no palato, dentro da boca, tá?
Então, nesse caso, eu vou pegar a cirurgia de maior porte, que é a do palato, que vale 10A, e cobrar ela normalmente, e a cirurgia de menor porte, que é a fissura labial, aqui no caso eu dei a unilateral, mas existe a bilateral também, mas essa aqui é a unilateral, né? E vou cobrar dessa segunda cirurgia 70% dela. Vou pegar o valor de 9B e multiplicar por 70%, tá certo? E vou cobrar 2 auxiliares nas 2 cirurgias, por causa daquela regra que eu já falei. Se uma das cirurgias compreender mais auxiliares do que a segunda cirurgia, eu vou sempre pagar o maior número de auxiliar para a mesma equipe. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é essa questão da via diferente. Então, aqui, ó, eu tenho o palato, né? Uma fissura no palato, que eu vou fazer uma plástica aqui, uma queiloplastia, né? Dentro da boca. Isso é uma via de acesso, ok? E também está previsto uma queloplastia aqui no lábio. É outra via de acesso, percebe? Então, eu vou pagar essa aqui 100% e essa aqui 70%, tá? Então, elas obedecem à norma acima das cirurgias bilaterais, que são realizadas por diferentes incisões, né? Então, 70%, e pela mesma incisão, 50%. Eu acredito que isso tenha ficado claro para você, né? Claro de quem são os auxiliares, de todas as evidências que você precisa ter da descrição cirúrgica, da autorização, da guia TIS corretamente preenchida e da classificação de participação de cada médico nessas cirurgias, tá bom? Espero realmente que esse conteúdo tenha te ajudado. A gente tem muito mais coisas para falar a respeito, muito mais conteúdo, mas com certeza você está no caminho certo e eu já quero te convidar para assistir às outras aulas que também têm a agregar com você e diminuir ou, quem sabe, né, zerar as suas dúvidas. Tá certo? Então, muito obrigada e até a próxima aula.